vê-lo aqui, moça. Primeira vez. Sério. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer aqui a presença, o apoio de vocês, para a gente somar junto no debate sobre nós, sobre o Grupo Evolutivo da Conscienciologia, né? Então, quando se lança uma lei, que o governo, os organismos lançam, o que acontece? Os juristas saem correndo para interpretar a lei e publicar a sua interpretação, sob o filtro da jurisprudência, de leis similares e da própria experiência. Então, nós aqui vamos falar hoje, parece óbvio, quer falar de conscienciologia para nós mesmos, mas vamos fazer, na verdade, a interpretação sobre o viés dessa intermissivista que vos fala, Isabel Conceição. Então, qual que é o objetivo de hoje? Nós vamos contribuir, a minha proposta é contribuir com o laboratório consciencial do meu voluntariado nesses 26 anos. Eu entrei em fevereiro de 93 em Goiânia, tá? E evidenciar sobre o viés da minha visão, o viés de uma visão, de um intermissivista, as percepções no convívio com esse grupo. Compartilhar também algumas lições aprendidas nesse caminho trilhado. Continuo aprendendo, obviamente, todo dia, com cada encontro, com cada alquimia energética entre nós. A metodologia que vou usar é observação, a partir da experiência, e anotações, e eu também participei de um curso do Valdo, chamado Grupos Evolutivos, que ele falou em Uberaba, e aquilo me inspirou muito. Eu tenho todas as anotações, e me inspirou para retomar esse tema, que alguém tem que falar da grupo, de grupalidade, né? Claro que todos falam, mas assim, tecnicamente, estudando, eu acho que é uma responsabilidade. Fazer algumas provocações, algumas reflexões sobre o nosso curso intermissivo e fazer algumas ponderações entre nós, sobre as nossas proexas. E aí vamos falar um conceito que já existe, que é do grupo evolutivo. O que é um grupo evolutivo? O grupo evolutivo é uma reunião de consciências que evoluem entrosadas em ciclos plurexistenciais afins, dentro dos laços da lei da causa e efeito. Isso não significa que o grupo evolutivo que existe é apenas o da Conscienciologia. Existem tantos outros grupos evolutivos. O diferencial é que nós vamos abordar daqui a pouco. E o que influi, o que compõe um grupo evolutivo? A família nuclear, o clã, o círculo social, os colegas de profissão, os animais, a fitoenergia, todo ser vivo. De certa forma, ele faz parte do nosso grupo evolutivo, porque ele nos reeduca no convívio com ele, né, os animais. Nos transforma em mais afetivos ou mais agressivos e assim por diante. Toda consciência tem inevitavelmente o seu grupo de evolução. Nós hoje aqui vamos abordar sobre a família consciencial, que é o grupo evolutivo da Conscienciologia. E aí vamos começar umas reflexões intermissivistas. Tem um monte de questões ali, um monte de perguntinhas. Então vou começar sobre nossa imagem aqui. E eu gostaria que vocês participassem o tempo todo, do jeito que quiser, que puder, e sempre procurando sintetizar assim, para a gente ir na essência da reflexão, tá? O que nós, integrantes desse grupo evolutivo da Conscienciologia, temos em comum? Como? Existência.
assistência, evolução, reurbanização, o parapsiquismo. Parapsiquismo, mas nós fizemos uma coisa juntos. Porque parapsiquismo a pessoa tem independente de ser ou não ser do grupo evolutivo. Curso intermissivo. Então, esse é o nosso link. Ele que nos alinha, como se fosse uma costura mesmo, num universo específico. E o que significa o curso intermissivo? É o conjunto de disciplinas com programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, a consciência de determinado nível evolutivo, quer dizer, não é todo mundo que faz, durante o período da intermissão entre uma vida intrafísica e outra, objetivando o complexo ou completismo existencial da programação existencial proexis na próxima vida intrafísica. Então, isso dá para entender que quem faz curso intermissivo tem uma proexis. E tudo bem? Aí vamos ver qual é o propósito. Aí vem o cidadão Valdo Vieira e faz a aglutinação desse grupo, desse mega grupo de diferentes saberes, de diferentes poderes, de diferentes fazeres para juntar aqui. Então, qual o propósito dele juntar esses intermissivistas aqui, formando esse grupo evolutivo? Por que vocês acham que eles nos chamou? Fez uma chamada de curso intermissivo, intramissivo. Ei, povo, cheguem aqui. Para que ele nos juntou aqui? Alguém tem uma ideia? Ser mini espécie max mecanismo. Conscienciologia. Para consolidar a teoria da conscienciologia no planeta. Então, podemos inferir que a proexis desse grupo seria a conscienciologia. Então, por isso, nós viemos para cá, para fazer a materialidade da conscienciologia. O que é a conscienciologia? Todos nós sabemos, mas não custa a gente reavivar a nossa memória. E é a ciência que estuda a consciência inteira, com todos os seus corpos, suas existências, suas experiências, épocas e lugares da vida, numa abordagem integral, projetiva e autoconsciente em relação às várias dimensões existenciais. Isso é do Nossa Evolução, página 7. Então tá, é uma ciência que estuda a consciência de maneira integral. Transcende as demais consciências, por quê? Porque ela não fica só no escopo da intrafisicalidade. Então, qual é o diferencial da conscienciologia em relação a outras áreas do conhecimento, a outras filosofias, religiões, seitas e ideologias? Tem um diferencial aí que nós todos sabemos, porque estava em cada de nós. Paradigma mais estendido do que o normal. E, particularmente, o princípio da descrença, que é o diferenciador, é o acid test. Perfeito. Tudo bem? Todos concordam? Então, vamos em frente aqui. Princípio da descrença. A gente vê isso de uma maneira, a gente fica olhando ali os painéis, princípio da descrença, e não para muito para pensar. Mas ele é acachapante, gente, ele é um grande diferencial em nossas vidas. Por quê? Vamos rever os conceitos, para a gente entender o mais profundamente possível, porque senão nós vamos fazer mais do mesmo. Nós vamos repetir o nosso passado, nós vamos repetir as religiões, as religiosidades que estão introjetadas em nós, as crenças limitantes e assim por diante. Então vamos lá. Princípio da descrença. É o princípio basilar da neociência da conscienciologia. O princípio da descrença liberta os pesquisadores para racionalmente, sem misticismo nem crendices, investigar os fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos e descartar cosmoeticamente todos os tradicionalismos sociais e religiosos criados e mantidos fanaticamente através dos milênios da história humana, quando tais práticas atuam de modo prejudicial à saúde, ao equilíbrio da personalidade e à evolução das consciências. Então, se nós entendermos isso, nós poderemos estar começando a ser esse diferencial no mundo. É uma semente
É uma gota de água boa no mar de água suja. Quer falar? Sim, cada um tem na sua autobiografia uma trilha peculiar, única, individualíssima. Mas como agora, quando você fez a pergunta, aí alguém falou, o paradigma consciencial, tal. Mas chegar no core principle, né, no princípio basilar mesmo, é o princípio da descrença. E esse caminho que a gente faz até chegar à essência, por exemplo, agora é um primeiro approach, eu imagino, né, todos nós assim abertamente, com o princípio da descrença. Mas como isso de maneira teática se materializa nos seus procedimentos dia a dia e frente a inúmeras pessoas, epicões, coordenadores de C, secretário-geral da ONU, o que seja, sua dupla evolutiva, seu parceiro afetivo, amoroso, como isso se consubstancia? Ele pode estar presente sempre, sempre. Deve, porque ele é a nossa vacina. Se nós tivermos isso como um mote, o motivo, a razão da nossa racionalidade, do equilíbrio da nossa saúde mental, da nossa sanidade consciencial, nós vamos estar o tempo todo com isso como se fosse assim, lembrando, estou acreditando, não estou acreditando, enfim. Estou sendo vaquinha de presépio, estou indo junto com os outros. É uma outra expressão, né, que eu cheguei a conhecer aqui, eu acho da amência consciencial. A primeira vez que eu vi essa expressão, eu falei, nossa. Muito bem. Então, para corroborar mais ainda, vamos aqui ver o que é a descrenciologia. O que o professor Valdo diz sobre isso? A descrenciologia, que é o estudo dessa crença limitante, vem proporcionando de modo acachapante a desconstrução de milênios de genuflexão ideativa, mental de ideias, das consciências sem liberdade de pensamento e expressão decorrente das lavagens cerebrais, religiosas, ideológicas, políticas, filosóficas, dentre outras. Porque a gente pensa só em religião, não é, gente. Nós estamos repetindo ao modo de papagaio de pirata tudo que a gente aprende para o nosso entorno, vida após vida, vida após vida. É como se fosse uma mimese indesejável, mas que a gente não consegue sair daquilo, a não ser tomando um alto choque de realidade, ou um choque de autorrealidade. Aí perguntamos, tudo bem, nós todos sabemos disso, como eu falei, e como diz o nosso poeta Tiago de Mello, né, o poeta amazonense, ele tem uma frase muito interessante que é: não há um caminho novo, o que há de novo é um novo jeito de caminhar. Então, nós estamos na Conscienciologia. Há 20, 30 anos, 10 anos, 5 anos, a gente já entende, tem gente que chegou ontem e entende coisas aqui talvez mais do que nós, porque traz um curso intermissivo, lembranças, memórias muito mais acuradas, talvez. Então, o que há de novo? É a interpretação. É como nós filtramos isso, não é? Lembra que começamos falando da lei, de leis? Como é que são as jurisprudências das leis? E mexer, né, brincar com você em termos de poesia. Tem uma mais antiga, né, não vou me lembrar do nome da autoria. Caminante, no hay camino, un camino se hace al caminar. Quer dizer, não tem caminho, você tem faz que criar o seu próprio caminho. Agora, nós da Conscienciologia, como estamos fazendo o nosso caminho, o nosso caminhar? Então, isso aqui, gente, essas reflexões intermissivistas é para reavivar o nosso curso intermissivo, a nossa paraprocedência e a nossa paragenética, né? Então, o que embasa a Conscienciologia? O que dá base à Conscienciologia? Já foi falado aqui. Quando eu perguntei o que juntou esse grupo. Não, o que embasa, os intermissivistas vieram fazer a Conscienciologia materializar nesse planeta. Mas o que dá base de sustentação à ciência Conscienciologia? Ela tem uns pilares. Ciência, autopesquisa. Qual é a base da Conscienciologia? Mais coisas. Ela tem uma base teórica.
Não, tudo isso sim, mas tem uma palavra-chave que nós todos temos condições, nós praticamos diuturnamente. Tá bom. Se você mencionou pilares e pensando numa expressão que abrigasse, agrupasse tudo, vem como resposta na minha cabeça o paradigma consciencial. O paradigma consciencial, gente. Digamos, nós estávamos no intermissivo, estudando disciplinas. Quais foram as disciplinas principais? Que não é um tripé, é um quadripé. Qual é? É a consciência. Isso nos diferencia das demais seitas. Das seitas, desculpa aí, das religiões. Gente, ato falho. Horrível isso. Mas isso nos diferencia, que é a consciência, a lucidez da holossomaticidade, da energossomática, da multidimensionalidade. Aí são pressupostos da conscienciologia. Então, nós precisamos saber que estamos aqui trabalhando, estudando e pensando sob a luz do paradigma consciencial. Não é? Então, vejamos. O paradigma consciencial é a teoria líder da conscienciologia, fundamentada na própria consciência, abarcando a bioenergética, a holossomática, a multidimensionalidade e a serialidade. Além disso, nós temos algumas premissas básicas ou pilares complementares a isso, que é transversal a tudo que nós fazemos. Quais são? Vocês já falaram aqui. Autopesquisa, cosmoética e universalismo. A autopesquisa é a consciência desempenha, ao mesmo tempo, o papel de pesquisador e objeto de estudo. Isso não é feito nas demais ciências convencionais. A cosmoética, a filosofia moral da consciência. O universalismo, a filosofia cósmica, inclui todos os tipos de seres. Inteligente e utilitária quanto à dinâmica da evolução. E aí pergunto, tudo bem, nós viemos aqui, somos intermissivistas, admitimos a nossa prática sobre o paradigma e para que vamos materializar a conscienciologia no planeta? Qual o objetivo? Qual é a proex da conscienciologia? Assistência. Eu vou parafrasear aqui o Waldner, dizer que a conscienciologia era um departamento, um subprojeto da Reurbex. Perfeitamente. Né? Aproveitando, assim, eu acho aquilo que você falou, que foi um ato falho, eu acho super positivo isso acontecer, porque a gente mentalmente faz esse ato falho toda hora, por causa das mega automimeses que a gente traz do passado, que é ainda essa mentalidade que todo mundo tem um pouco ainda da seita, da coisa antiga. Então, eu acho que é bem profilático, é um lembrete para a gente sempre ficar pensando, não vamos repetir isso, a descrenciologia está aí para a gente não pensar mais assim, mas que todo mundo tem um percentual disso. É muito importante a gente ter isso em mente para não repetir. Eu acho legal. Como não vamos repetir? Eu tenho umas hipóteses, mas era bom a gente pensar nisso, porque nós falamos e enfatizamos o princípio da descrença. E a seita, ela vem da crença. Então, como é que nós vamos, nós, grupo da Conscienciologia, podemos não virar seita? Eu acho que esse é o grande desafio desse grupo pós-Valdo. Para mim, uma das respostas é você carregar no I do pesquisador independente. E você não vai aceitar palavras, expressões, orientações assim, sem um juízo crítico. Pode ter vindo do EPICOM que for, do melhor amigo, do seu amor, da vida inteira, não importa. Seja crítico, no bom sentido, usando a racionalidade. Aí você vai ter essa independência que acaba migrando para uma interdependência. Mas não abaixe a cabeça. Não seja vaquinha de presépio, mais uma vida, principalmente nessa existência crítica. Alguém mais? Não tem a ver com recuperação. Microfone. Oi, não tem a ver com recuperação de cons? Também. Mas principalmente, gente, estudando ciência. Senão a conscienciologia não era ciência. Não é ciência.
Se nós não estudarmos, não botar a cabeça para pensar, não fazer reflexão, porque uma coisa é ser intelectual, a gente confunde mental soma com intelectualidade. Não é isso. Mental soma é o uso dos atributos mentais somáticos, que é reflexão, memória, é associação de ideias, comparações. Queria falar? Eu penso que também tem outra questão que pode ajudar, que é o processo grupal. E nós estarmos permanentemente abertos a feedbacks e a informações que o grupo, as pessoas do grupo nos trazem também. Às vezes, nosso processo, como o Alexandre falou, pode ter tendência para a gente poder repetir algumas das manifestações que tivemos no passado, mas se o grupo nos ajudar com o processo de feedback, a gente tem com a 5-baia, com a psicoterapia, tem um monte de técnicas que nos ajudam nesse processo. Então, o processo grupal, nesse quesito, de estarmos abertos a feedbacks e não fechados a isso, parece que me ajuda nesse processo de não ficar encarcerado, mesmo com ideias de conscienciologia avançada, encarcerado no processo grupal entre nós só. Então, essa permeabilidade que a gente pode ter com o outro, acho que vai ajudar no processo de não ficar uma coisa fechada, né? O que o Pedro acabou de expor agora tem 2 ditados, né? Um em inglês e um alemão. O inglês é "It takes one to know one". Necessita-se, né, de alguém, de um outro alguém, para conhecer alguém. Ou seja, para conhecer a si mesmo. E o outro, que está dentro, né, também de um conhecimento assim, alemão, "Ich wurde an dir". Através de você, eu me torno eu. Sem a mediação do outro, encerrado numa caverna, vou meditar. Não, está falho, está ausente essa interação. Então, "Ich wurde an dir", e a tradução mais lato sensu é, através do outro, eu me torno eu. A tradução literal é, eu me torno eu através de você. Mas lato sensu, as duas corroborando o que o Pedro acabou de expor. E temos uma autora aqui no Brasil, chamada Arthur de Távora, que ele publicou um livro quando lançou a TV, cuja capa do livro é uma televisão, é um monitor, que ele diz, "Me vi te vendo". E grupo, a gente só evolui em grupo porque ao olhar o outro, a gente, sem querer, a gente faz um cotejo conosco e se vê em algum nível. Então, muito bom, essas muito boas colocações de vocês. O Alexandre falou a palavra-chave do propósito, a proexis, da Conscienciologia, que é reurbex. Vamos entender um pouquinho o que é essa. Então, nós viemos materializar a Conscienciologia, aglutinadas pelo professor Valdo Vieira. Chegamos, já está posto. A Conscienciologia está plasmada no planeta, com toda a superintendência dos serenões, etc. E agora? Para quê? Para fazer a reurbex. Vamos entender um pouquinho do que é esta reurbex. E vamos ao conceito. O que é a reurbex? É a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradadas, patrocinada por serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas da sociedade intrafísica sobre as quais exerce influência evolutiva deletéria para a humanidade. Todos nós sabemos disso teoricamente, né? Você pode mencionar qual aquela obra, 2013, qual é? Homo sapiens reorganizados. Tá? Como se dá a reurbex? Como se dá a reurbex? É no extrafísico, é uma reurbanização extrafísica. Por que ela está aqui na dimensão extrafísica? Como se dá a reurbex? Ou onde se dá a reurbex? No primeiro momento. Nossa. Aonde? Ela é reurbex. Ela precisa de holochakra. Aonde que ela dá? Aonde é possível fazer a reurbanização primeiro? Olha, eu acho que é na paratroposfera, na baratrosfera, mas nessa parte mais a parte mais densa, realmente. Densa. Que onde tem bastante de Mener mesmo, e no extrafísico mais baixo, e nessa dimensão nossa também, tudo. Essa na baratrosfera, né, da parte mais baixa da troposfera aqui. Um dos pilares
do paradigma consciencial é a multidimensionalidade. A multidimensionalidade é que existe mais de uma dimensão, são várias dimensões. Temos a dimensão intrafísica e a dimensão extrafísica. Temos várias comunidades extrafísicas de diferentes níveis evolutivos e vários grupos na dimensão intrafísica. Tem vários agrupamentos comuns, digamos, comunidades intrafísicas. Onde é que nós vamos fazer a Reurbex? Primeiro, gente, na reurbanização intrafísica. Reurbim. Não tem, porque ele precisa de energia densa. Então, como se dá essa Reurbim? No que consiste a Reurbim? No que consiste a Reurbex a partir das nossas energias? E se você fizer uma leitura sacana, realista, você pega o Reurbim, separa o bin, em inglês é lata de lixo, né? Então, quer dizer, você tem que revirar e limpar a lata de lixo, bin. Você lembra do conceito de Reurbex? Mudar holopensenes degradados, doentes, viciados, patológicos, deletérios. Tá, como se dá Reurbex? Pela Reurbim. Como é que... Aí é outra coisa. No que consiste a reurbanização intrafísica? Na mudança da mudança do pensene. Se nós não tivermos uma reestruturação do holopensene, não tem reurbanização intrafísica. Se não tiver reurbanização intrafísica, não tem Reurbex. Tá? Tá lógico isso? Muito bem. E como é que se dá... já estou correndo demais aqui. Estou apertando o botão certo? Pode ser só para cima. Isso, pode ser só para cima, para baixo ou para o lado. Para a esquerda diminui? Isso. Volta. Aí. Então vai passando aí que eu vou passando aqui. Como é que se dá a Reurbim? Com a reestruturação holopensênica. Como que faz uma mudança de pensene? Com reciclagens, não é? Que tipo de reciclagens que nós podemos fazer? Que tipo de reciclagem nós podemos fazer, que nós sabemos? Aí, depois da reestruturação pensênica, se dá pela Recim. No que consiste uma reciclagem intraconsciencial? Todos sabemos, teoricamente. Agora, vamos na prática. Como é que é isso? Como é que é a reciclagem intraconsciencial? Isabel, Poliana. Eu acho que que eu vejo, né, na minha experiência da reciclagem é exatamente quando a gente, diante das relações que a gente vai tendo, né, ao longo dessa existência, a gente vai percebendo aqueles pontos que são mais conflitivos, que causam mais desconforto, que são inadequados. E aí, aquele momento em que a gente percebe que aquilo não condiz mais com os nossos valores, com os nossos princípios, a gente busca essa mudança, seja numa Ressex ou numa Recim. Aí a gente vai ajustando, só que depende dessa decisão íntima de mudança e de melhoria, não só para a gente, mas para o nosso entorno. Só que não é uma coisa simples e nem sempre agradável, porque faz com que a gente mude uma série de posturas, né, e até tem um impacto nos nossos relacionamentos grupais. Às vezes a gente vai desagradar, né? Perfeitamente. E então eu penso que seja assim, através do pensene, né? Através da mudança dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e também da energia. É isso aí. Em tese, é isso aí. Sim. Agora, na prática, como é que eu sei que eu mudei? Quais os efeitos de uma Recim? Como é que eu sei que eu mudei? O que as duas expuseram é teoria. O em fato, tese. 99%, é a prática. Aí você tem que ter guts, testosterona, o que seja, para não ficar sujeito ainda, de novo, né, naquela atitude genuflexa, mesmo, como é o tema de hoje, ao seu grupo evolutivo. Você tem certeza do que te embasa cosmoeticamente? Banque.
Isabel, eu penso que a mudança é quando os nossos comportamentos, o resultado das nossas ações muda. Essa é a prática, porque pensanicamente é o início, mas se o nosso comportamento mudar em relação a uma temática específica, ou o resultado da ação que a gente realiza é diferente, nós estamos conseguindo materializar essa mudança pensênica. Eu acho que sim, passa pela primeira, assim, eu vou falar antes do efeito, vou falar o processo, né, que eu acho. Passa pela autorreflexão, depois passa pelo convívio com as pessoas, você realmente vê os pontos cegos, acho que sozinho a gente não consegue ter autocrítica, tem que avaliar realmente a nosso convívio, agora no final tem que mostrar produtividade, uma melhoria do convívio, melhoria da intenção da pessoa, realmente, na prática, não só dentro da cabeça, né? Eu acho que a melhoria da intenção e uma interassistencialidade prática, né, vivenciada. Isso eu acho que seria o efeito que às vezes a gente acha que já fez, né, mas o indicador que mostra, né, realmente que está acontecendo uma reciclagem na pessoa. É a melhoria da intenção manifesta, vamos dizer, materializada em atos, né, também. A intraconsciencialidade é algo que está tão invisível aos outros, que é só daqui para dentro. Por isso que quando as pessoas estão do nosso lado e suicida, você nem percebeu que ela estava propensa a um suicídio. Diga, Sérgio. Ontem, na repreendência, a gente estava discutindo exatamente essa questão de recém, ressex, e foi feita uma colocação muito interessante que, devido a coisa ser física, né, para nós, tem uma questão neurofisiológica aí. A gente tenta construir, pelo esforço de identificar o problema, definir uma meta, o esforço da vontade, a gente começa a fabricar novas sinapses. Só que as outras ainda estão lá. E esse processo de troca pode levar um tempo, às vezes até mais de uma vida. Então, isso exige uma vontade muito forte, uma clareza muito clara, vamos dizer assim, uma coisa de para onde você está querendo ir, para poder chegar onde você colocou, quer dizer, qual o resultado na prática, né, a teática disso aí. Eu achei perfeita a colocação dele, que eu acho que a primeira materialização efetiva de uma reciclagem é uma neossinapse, que você pode ser uma recuperação de com, né? Ou um adcom, neocom, mas você realmente começa ali, a intenção nova, o novo viés, criando uma neossinapse e viabilizando uma mudança de comportamento. Né? Acho que isso. Quando eu falei que ela é imperceptível, às vezes até para nós mesmos, ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre o efeito da técnica do Mais Um Ano de Vida. E ela falou assim, eu não sei o que tem essa técnica, porque eu entrei na técnica, ela fez acho que 3 vezes a técnica, eu entrei na técnica, não fiz os exercícios, fui péssima aluna, se for olhar convencionalmente, mas mudou minha vida radicalmente. É como se tivesse puxado a essência dela e ela hoje é outra pessoa completamente diferente. E isso foi isso é resultado de recém. A gente não sabe direito, mas de repente tem uma mudança específica que ocorre que você vê que fez recém. Eu faço a técnica há 10 anos, estou no 10º ano, e ano passado eu estava numa crise federal, porque eu achava que eu não tinha mudado nada, que eu continuava peremptória, agressiva às vezes, e aí eu comentei com meus pares lá da docência da técnica, falei, olha, sinceramente, eu acho que eu continuo a mesma, eu me vejo repetindo os mesmos padrões, essa autoconsciência, autocrítica, eu continuo fazendo as mesmas bobagens, não é mais com a mesma habitualidade de antes, é mais passado. Mas eu continuo a mesma, não mudei muito. E aí as pessoas me deram os feedbacks, e eu fui para casa com aquela caraminhola que todos nós vamos, quando alguém te dá um feedback, é de suma importância, aproveitem. E aí eu percebi que houve recém, sim. Pelo menos naquela área que eu estava me cobrando. E como eu percebi isso? Porque eu fui convidada, começa a aparecer os convites.
eu fui convidada para fazer uma palestra lá na Aracê, sobre, não era bem uma palestra, era uma apresentação no encontro de voluntários, que estava em crise com o voluntariado, que está achando que está no marasmo, e eles me pegaram como cobaia, que eu tenho 26 anos já de voluntariado, e nunca parei nenhum dia, nunca fiquei dissidente, pelo menos formalmente, né? Pato, pensei, de vez você vem, nunca mais volto para esse grupo. Cansei de fazer isso em algumas vezes no início, e eu sentia melim, aí eu falava, não posso sair. Aí voltava. Ninguém sabe disso, porque não está estampado no rosto. Mas internamente você fala, não aguento mais ficar nessa rentice, entra, briga. E parece que o povo é tudo inteligente, mas só faz bobagem. Um comentário, hein? Você pensa que ninguém sabe disso, pessoas percebem. Aí a gente sai e volta. E aí, nisso, eu cheguei na Aracê para servir de cobaia daquele experimento. Mas antes de eu chegar, eu percebi que tinha mudado alguma coisa. Porque grupos que estavam com desafeto de 15 anos, pessoas que estavam com desafeto com 15 anos, recebeu assim com abertismo, com afetividade, com carinho. E aí eu fui vendo, limpou alguma coisa no extrafísico. Então, o efeito da Recim é a Ressex, a mudança da reciclagem existencial. Mudam as companhias, mudam os interesses, muda o trabalho. É assim que a gente começa a ver que está tendo a Recim. Ele é como pesquisa. Uma pesquisa é algo assim, pelo menos foi assim que eu aprendi. É como se fosse um recipiente que vai enchendo com gotas de água, do conhecimento. Vai enchendo. Uma hora transborda. Aquela hora é que dá a mudança do patamar evolutivo. E nós não fazemos Recim porque eu tomei consciência, teoricamente, porque eu sei todos os pressupostos teóricos e agora eu vou mudar porque eu sei. Não. Eu vou ficar com autocrítica, tendo experiências com esse relacionamento, com esse, com aquele, até uma hora aquilo consolidar e eu efetivar aquela mudança. Então, a Recim é uma conquista diária e permanente. Não tem outro jeito. E nós só vamos perceber isso com os efeitos, com a Ressex. Você quer falar? Quero. Esse conceito que nós falamos agora sobre neossinapses que criam, esse é exatamente o processo que eu percebo também. Né? Esse é novos sinapses, mas na verdade esse não são novas coisas, né? Porque nós temos parasinapses que já existem. E essa é uma renovação, uma lembrança como funciona esse parasinapses. E esse é exatamente o ponto quando nós vamos dar Recim de Resexes, a minha opinião. O que são os efeitos de Recim eu lembro conscienciamente, com lucidez minhas passadas. Essa é uma conexão com retrocognições, no nosso caso aqui, da sua pesquisa, grupo evolutivo, chegam agora coisas que eu não descobri antes, porque não tive sinapses por isso. O que eu percebo no processo do grupo evolutivo da conscienciologia, ou consciencial, é a seguinte: nossos grupos evolutivos do passado são diversos. Né? Nós temos série X em diversas culturas, diversos grupos. Né? Chegamos aqui. E com esse processo de Resexes, nós temos uma ativação de parasinapses e as traumas que nós fizemos no passado subindo. Né? E nós temos uma possibilidade, uma maturidade agora de fazer uma reciclagem existencial por harmonizar esses traumas. E essa é uma liberação por entrar mais rápido na proexis mesmo. Muito bom. Pode passar. O que a mudança de companhias evolutivas mostra para a consciência? Que houve uma reciclagem, já falamos. Como fazer a Recim? Como é que nós vamos fazer Recim? Vocês falaram assistência. Porque se eu tenho pensamentos, sentimentos e energias cronicificados e parados num paradigma, digamos, eu preciso mudar isso. Como é que eu mudo o pensamento, sentimento e energia? Na hora que eu começo
admitir que eu tenho algum tipo de padrão inadequado, como eu falei que eu fiz comigo. Na hora que você começa a olhar, poxa, pisei de novo, errei com meu filho nisso, errei com o colega lá no voluntariado, fui dura, ou então fui condescendente, omissa, que esse é foi o maior trafar meu nessa trajetória. E aí, na hora que você tem essa autoconsciência, aí tem chance de mudança. Porque você admitiu a patologia em 50%. Você já está no meio da linha da viragem. Então, um esforço a mais, você vai inverter isso. Então, a Recim, ela dá quando você começa a fazer assistência. E para fazer assistência, para quem você vai fazer assistência? Para quem? Para o seu público-alvo assistencial. Não é óbvio? Muito bom. Vamos falar um pouco o que é essa assistência. O elevado número de consciências reurbanizadas que estão renascendo, famintas de evolução e carentes de todo tipo de reeducação, constitui paradoxalmente oportunidade ímpar de realizar uma das práticas mais otimizadoras da evolução pessoal e grupal, a interassistência lúcida às consciências por meio do esclarecimento das realidades essenciais do cosmos. E a nossa maior realidade é o paradigma consciencial. Concordam? Como ser efetivo assistencialmente? Uma coisa é ser eficiente, outra coisa é ser eficaz e outra é ser efetivo. Ser eficiente é quando a gente faz bem as coisas. Qualquer coisa, até uma assistência. A pessoa precisa de assistência, eu vou lá pontualmente e faço, uma TACOM ou qualquer coisa dessa natureza. Eficaz é fazer a assistência certa na hora certa. E efetividade é fazer a assistência certa, do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, nós precisamos ser efetivos e potencializar essa assistência. Como, diga. Sabe, lendo a sua pergunta, qual a primeira palavra que veio assim, espocando, tal. Exemplarismo. E, de novo, né, para você ser exemplarista, aí, de novo, a gente volta para a Recim, eu digo, toda a exposição que vem sendo trilhada aqui, e a Recim depois manifesta em seu comportamento, suas atitudes, sua postura interassistencial, para quem está do lado, até para os mais distantes, mas a resposta é o exemplarismo. Muito bom. Primeiro, assumindo, identificando e reconhecendo o seu público-alvo assistencial. Se nós não nos esforçarmos para identificar qual é o público-alvo assistencial da vez, porque como nós somos consciências eradas de muitas vidas, nós temos muitos públicos. Nós precisamos estar antenados qual é o público da nossa frente, qual é o de hoje, aqui e agora. O de ontem ficou. Ou foi assistido ou ficou para depois. E o futuro ainda não está, mas nós temos que estar sempre com foco no momento. Tá? Qual é o público-alvo assistencial seu? Cada um de nós tem um, gente. Sabe aquele negócio dos 50 tons de cinza? Às vezes o público parece que é um só, mas para você ele é um viés, para o outro é o outro, o outro é o outro, o outro é o outro. Eu lembro que quando, em 2009, eu fui eleita para secretária-geral da Unicim, tinha 117 pessoas presentes, todos líderes da CCCI, eram gestores na época, num colegiado de intercooperação. Eu lembro presidindo a mesa, fazendo a sua transição. Sim, você é. E aí eu tomei antes eu fui sendo preparada para esse momento. Eu tomei uma consciência que eu não tinha até então, que naquele momento o meu bolsão da vez era o político. E eu nem sabia que eu era desse bolsão, eu nem sabia direito, não estudava muito bolsões com a profundidade que eu já estudei de lá para cá. Mas ali eu percebia cada um que vinha, César Cordioli, Laine Loche, Alexandre Baltazar, Nário, todo aquele povo, um por um que eu posso citar depois, e vocês podem ver, são todos políticos. Mas o viés da política que aquele momento requeria era o meu. E eu cheguei lá na frente e falei, gente, tipo assim, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Em tese, eu não tinha em tese não, realmente, eu não tinha dupla, em tese eu não tinha grupo,
porque eu tinha acabado de sair da Aracê, o grupo da Aracê não queria me ver nem mais gorda. O grupo de Foz não queria me ver porque eu era da Aracê, ainda tinha aquelas picuinhas. Então, estava muito difícil para mim. E aí eu cheguei lá na frente daquele povo que eu nem conhecia direito, que eu estava acabando de chegar em Foz. Eu cheguei e fiquei meio encapsulada na holoteca holocê, para voltar ao meu prumo consciencial. Mas ali em público eu falei, gente, eu sei que eu estou aqui me disponibilizando para fazer esse trabalho de gestão da Unicim, que estava acéfala, né, naquele momento, mas que muitos de vocês aqui são 10 vezes melhores do que eu para isso. Porém, está aberto, quem quiser vir, pode vir. Concorrer aqui. Mas se não quiserem vir, me ajudem, porque eu estou aqui me colocando para fazer um trabalho de liderança, tentar, né, liderança cosmoética, que a gente já foi líder anticosmoético dezenas de vidas, e aí? Só que internamente eu sabia que o perfil daquele grupo, naquele momento, era um pouco de acolhimento, colo, maternagem e afeto e respeito. E eu acho que eu tentei fazer isso nos anos que fiquei lá, naqueles 3 anos. Com toda a equipe, tem vários aqui que me ajudaram, que estivemos juntos. O remark, o destaque que eu tenho que fazer, eu tenho essa afeição, esse apreço pela palavra. Eu já ouvi discursos, já vi manifestações, professor Valdo, de pessoas. A sua expressão naquele dia, naquele momento, eu te falei isso, né? Eu só estou reforçando. Foi uma das mais consistentes e destacadas que eu já vi na minha presente existência intrafísica. O amparo que você detinha e se fazia presente e plasmava em suas palavras é de uma assombrosa lucidez. Então, vocês viram agora a Isabel fazendo uma rápida menção, mas na posse dela, eu ouvindo a sua expressão, assim como a disponibilidade, tem alguém aqui que se senta, nenhum apego egóico ao cargo, mas toda disponibilidade interassistencial, eu ainda não vi em nenhuma outra pessoa na CCCI como naquele momento. Sabe, né, o verbete que eu estou escrevendo, a APP, apreço pela palavra. Então, é só para destacar que o que você expressou lá, eu até perguntei, foi gravado? Se na época, se vocês ouvirem, muita gente vai aprender. Principalmente políticos, ou quem tem na sua holobiografia, essa inquinação, políticos inquinados para o lado escuro ou sombrio da lua, aprenderiam muito. Isabel, eu queria, você estava falando e eu fiquei aqui pensando nessa questão do grupo evolutivo e assistência. Eu acho que um dos desafios que a gente tem enquanto grupo é de aprender a assistir outro assistente, porque nós somos pares, né, dentro desse processo evolutivo. E é muito mais sutil e muito mais desafiador quando você tem como seu público, né, de interassistência outro assistente. Porque uma das coisas, faz tempo que eu penso nisso, né? E uma das coisas que eu vejo que às vezes é complicado, porque você vai assistir, por exemplo, um paciente, você está lá e normalmente não vem a assistência, vem, mas de uma outra forma, né? Mas quando você vai assistir um colega de intermissivo, que também entende tanto ou mais que você do processo assistencial, vai vir a contrapartida. E a gente ainda corre da assistência, de uma certa forma. Então, eu acho que talvez esse seja um elemento que, nas nossas interações, a gente não faça tudo o que possa fazer uns pelos outros, né? E aí a gente, às vezes, pode estar perdendo grandes oportunidades evolutivas, porque somos nós, né? Nós somos os... não é à toa que estamos aqui nesse empreendimento multidimensional, pluriexistencial, dessa vida crítica.
Então, eu acho que esse elemento da interassistência entre os pares talvez fosse uma temática que a gente pudesse tentar aprofundar e entender como isso se dá. E acho que talvez que eu não estava aqui, né? Mas pelo que vocês falam, talvez nesse momento lá da CCI, você se colocou como assistente interpares, não sei, estou pensando aqui. Foi isso mesmo. Agora, para isso, provavelmente, eu fui preparada, porque a minha formação em cooperativismo nessa vida foi um aporte fantástico. As universidades abriam um curso, eu fazia o curso e fechava o curso. Era como se estivesse abrindo só para mim. Eu fiz 3 cursos assim. Eu fiz o de graduação em cooperativismo, pós-graduação em cooperativismo e mestrado profissionalizante em cooperativismo, em 3 universidades diferentes. Eles abriam o curso, eu fazia e fechava, acabava, ninguém mais fazia. Aí eu fui vendo que eu estava sendo preparada tecnicamente para esta vida, para atuar em grupo. Mas porque você teve uma recém contínua. Sim. E, de novo, determinada pela vontade pessoal. A tua recém contínua desembocou nesse cargo e na excelência do seu exercício frente ao Unicim. Sim, eu estou disponível. Acho que isso eu aprendi. A gente também está aprendendo. Aprendi muito na Aracê e uma das coisas que eu mais aprendi foi essa. Você quer fazer as coisas ou você está disponível? Você está disponível, os amparadores usam você naquilo que é o seu trabalho. Agora, por que nós precisamos fazer essa assistência interpares, assistência aos líderes? Vamos partir da premissa que todos nós da CCCI, todos aqui, somos líderes conscienciais. Se nós somos líderes, o que está faltando para eu assumir a liderança cosmoética? Porque enquanto eu estiver comparando um com o outro, eu estou competindo, estou retroalimentando bolsões de disputa de poder do passado. Agora, se eu assumir meu diferencial, meu tom de assistência, o meu tom dos 50 tons de assistência, eu estou assumindo minha liderança. Mas não para mim aparecer sobre o outro, para mim ser melhor do que o outro, mas para mim ser melhor perante o público-alvo extrafísico. Os meus credores evolutivos. Agora, o extrafísico está lá. Eu tenho que fazer no intrafísico, com os pares daqui. E essa universidade da Conscienciologia, chamada CCCI, ela que vai dar o suporte técnico, operacional, intelectual, para que a minha performance evolutiva seja aprimorada. Se eu usar isso não como um lugar de competições, de acirramentos de ânimos, de repetições do passado, mas como oportunidade de melhorar o meu arcabouço e a minha competência assistencial, poxa, eu vou embora, eu não preciso, a gente não está aqui para isso. Nós estamos aqui para melhorar, por quê? Como eu interpreto isso? Porque nós estamos, essa vida crítica, nossa, por que ela é crítica? Eu entendo que ela é crítica, por quê? Porque nós aqui somos de diferentes épocas do passado. O professor Valdo conseguiu aqui, nesse cantinho que eu estou agora, atrair pessoas de diferentes milênios diferentes, diferentes níveis evolutivos, diferentes épocas, diferentes modos de fazer liderança, diferentes modos de praticar as teorias, no mesmo momento, no mesmo ano, no mesmo Zeitgeist agora. Ele conseguiu, e significa que nós não vamos continuar nesse mesmo modelo daqui para frente. Cada um de nós vai assumir a sua especialidade e vai ser o Valdo da sua especialidade nas próximas vidas. Não, e é isso que nós estamos sendo preparados nessa universidade. Nós não vamos estar mais amiguinhos, unidos, né, num ambiente como esse. Provavelmente vamos criar os nossos ambientes a partir dos referenciais que temos dentro de nós. Então, se a gente tiver olhos de ver e forma de... vai acelerar e entrar nisso rápido, porque o tempo urge. Gente, tem 11 anos que eu saí da Aracê. Eu levei um susto agora que eu fui lá. Parece que eu cheguei ontem. Entendeu? Então, o negócio anda. Mas o público-alvo assistencial tem N públicos-alvos. Pode passar? Bolsões holopensênicos. E aí eu comecei a estudar os bolsões, porque eu já via isso e criticava. Naquele tempo que eu estava muito
ainda, digamos, na transição paradigmática do O que é a transição paradigmática de você com você mesmo quando conhece a Conscienciologia? Na hora que a gente chega na Conscienciologia, nós estamos vindo da sociedade intrafísica convencional com os approaches convencionais. Então, eu venho pensando convencionalmente. Meus valores ainda são convencionais. Aí eu conheço a teoria da Conscienciologia, me identifico, fico feliz, é isso que eu estou buscando há décadas. Aí, na hora que eu chego ali, eu passo a pensar na multidimensionalidade, nas teorias. Aquilo é que me interessa, aquilo que me juntou ao Valdo, ao professor Valdo. Né? Aí, eu vou praticando e vivenciando os pressupostos teóricos da Conscienciologia. Aí eu vou tendo referenciais. Ah, então isso que é assédio? Ah, isso é mega assediador? Ah, isso que é pato pensionizar? Como é que eu não faço isso? Aí, à medida que você vai transmutando o teu pensamento convencional, penso na multidimensionalidade e começo a pensar multidimensionalmente. Quando eu estiver pensando multidimensionalmente, tudo que acontece, nós vamos fazendo cotejo com o paradigma consciencial. Então, nós temos chance de ir mais rápido. Então, naquela ocasião, eu rotulava, me indignava e julgava. Ah, já vem a monarquia aí para cima de mim. Ah, isso é os bélicos. Ah, é, general. Ah, porque a artista... Ah, entendeu? Então, eu tinha mania disso, porque para mim era fácil. Eu percebi e já rotulava os grupos, do meu único grupo que eu convivia, e jamais fazia até acepção. Ah, com aquele lá eu não quero ir muito, não. Curiosidade sobre a vida alheia. Nesses bolsões, qual que você identificava mais claramente uma proveniência sua, pessoal, maior? Então, desses bolsões, tem dois bolsões que permeiam todos. Eu vou chegar lá. Porque quando eu estava na holoteca, o meu bolsão mais evidente era artista. Eu danço, canto, ganhei concurso de dança no Paraguai, dançando com a garrafa na cabeça. Aquelas danças que equilibra entre as Paraguai. Não foi no Paraguai, foi em Mato Grosso do Sul, que eu sou de lá. Então, dançando... Gente, de onde que é isso? Eu montei um coral. O coral cantou no meu casamento, viajou 800 quilômetros para vir cantar. Então, eu sou da arte. Então, eu tenho um bolsão artístico. Mas eu sou religioso. Eu acredito num monte de coisa. Ah, mas eu sou do bolsão político. Vocês veem, oi, tudo bem, meus amigos. Não é? Mas o que acontece? Nós somos de todos os bolsões. Mas tem uns que conforme você se junta, forma uma energia, uma alquimia que você ressalta e aquilo evidencia. Tem o bolsão, eu me estranhei, mas tem o bolsão da tecnologia, que é inovação. Eu fui estudar tecnologia, eu entendia tudo que eles falavam. Uma rima, amparo de função, bolsão. É possível. Com o bolsão, surge um amparo de função. Então, sinto-lhes informar, meus colegas compassageiros evolutivos. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, somos de todos os bolsões. Então, nós temos que só descobrir qual é o bolsão da vez da assistência. Agora, tem dois bolsões que permeiam todos os outros, que é o bolsão do poder e o bolsão do saber. E poder e saber, que é a sabedoria do discernimento, que é a dos evoluciólogos, dos evoluídos, dos mais evoluídos, desperto para cima, e o do poder são todos os outros. Então, nós todos somos do bolsão do poder. E o que eu percebi em mim é que eu sou do poder. Por quê? Que eu sei que eu sou do bolsão do poder. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso para não exercer o poder anticosmoético. Porque é uma linha tênue. Você está indo... Por isso que é importante, por isso que nós precisamos estudar cosmoética o tempo inteiro. A cosmoética, ela precisa permear nossa vida como autopesquisa e universalismo o tempo todo. Para não fazer acepção de pessoas, para a gente pautar a melhor conduta, a intencionalidade rígida e fazer autopesquisa o tempo todo, voltando para você melhorar o entorno. Melhora você, melhora o entorno. Melhora você, melhora o entorno. É um serviço constante essa base da Conscienciologia. Então, na hora que eu estou no bolsão do poder, como que eu percebi isso? Porque eu era pequena, eu voltei minha fita para fazer uma autopesquisa. O que eu era quando criança, o que eu fazia, deixava de fazer? Eu fui sempre dirigente. Onde eu chegava, eu começava a dar ideias e acabava dirigindo as coisas, não tem jeito. Me encantuava para o negócio. Então, eu fui fazer uma retrospectiva minha. Só nessa vida eu fui presidente de instituições 7 vezes.
É muita coisa para criança. Eu comecei criança, dirigindo centro acadêmico, grupo não sei do quê. Aí eu abri uma associação, virava presidente. Abri uma cooperativa, virava presidente. Por quê? Porque não tinha ninguém com a técnica. A desculpa era técnica, mas não era. Era porque eu tinha que vivenciar aquilo para fazer cosmoético. Só que eu não sabia. Eu só comecei a saber depois que eu comecei a estudar Conscienciologia. Porque a gente vai passando testes, tá? Até chegar na Conscienciologia. Bom, então, bolsões tem vários. Artístico, bélico, jurídico, monárquico, parapsíquico, político, religioso. Você quer falar? Faz hora que você está com... Sim. Não, porque eu sei lá se está só esperando, né? Não, você está no fluxo. Não, esperando. querido, pode falar. Eu acho que esse é um ponto aqui que é bom aprofundar, que nós temos duas técnicas aqui, né? Uma técnica, reciclante, vai trabalhar com esses bolsões totalmente diferente do que inversor. Eu acho que isso é importante por ver, né? É certo que você fala, nós temos parte que é extrafísico, é intrafísico, consciente, inconsciente, né? O público-alvo, nós temos não só né? Você tem uma lista aqui, nós temos vários, né? Mas nós temos técnicas diferentes como assistir. E esse processo de ser especialista por acelerar a ProAccess. Esse eu acho, nesse momento, interessante por distinguir, por ver reciclante trabalho diferente do que inverso. O que você acha? São diferentes, por isso que eu falo, diferentes saberes, diferentes poderes. Tem técnicas para tudo. Agora, a maior técnica do bolsão é você identificar e não rejeitar. Não renegar, não ter nojo, não ter vergonha. Você pode ter vergonha de você saber fazer certo e ficar fazendo errado, que é a incoerência. Mas não renegar o público. Porque na hora que eu descobri que meu bolsão era político, o que eu fiz? Eu tinha nojo. Não pensem vocês que eu fico na internet olhando Bolsonaro, esse povo todo. Eu não gosto disso. E felizmente eu não gosto. Mas quando vem que eu tenho que falar, eu falo. Eu sei ler, entendeu? Então, o grupo aqui teve uma manifestação política, na hora vem para mim, eu percebo tudinho, anticosmético. É como se estivesse fácil para mim, porque eu devo ter sinapses disso. Isabel. Meu pai foi político, 21 anos, ele era praticamente analfabeto. Eu fui professora dele, ele terminou o primário comigo, e ele era carismático, ele ficou entre os 3 melhores prefeitos do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que ainda não era dividido o Estado, mas eu nunca quis partido, eu não gosto de partido. Uma vez eu subi no palanque, quando eu era adolescente, 17 anos, 15 anos, nem lembro. Eu subi no palanque, peguei o microfone e falei para todo mundo lá, para aquele povo lá do interiorzão do Mato Grosso do Sul, falava, olha, temos que parar com isso. Entra um prefeito, constrói árvore, entra outro prefeito, corta as árvores. A gente tem que fazer a cidade crescer e não ficar essa briga de um faz mais, outro faz menos. Naquela ocasião, então, eu devia ter trazido esses princípios na minha paragenética, entende? Então, por isso que eu digo, mas eu não gosto de político, eu detestava. Via aquele povo na minha casa conversando com meu pai, ainda não era corrupto como era agora, mas sempre a energia tem aquilo, entendeu? Aí eu via eles convencendo meu pai, seu Antônio, faz não sei o quê, porque não sei o quê. E eu falava, ele saiu, eu falava, pai, cuidado, tá? Esse cara tá assim, tá assado, não vai nisso, tá errado. Eu sempre fiz isso. E eu acho que isso foi o que me ajudou a chegar na Conscienciologia, porque nos meus posicionamentos ali eu era cosmoética, minimamente, mas eu já era. Então eu consegui chegar até aqui. Diga, querida. Não. Desculpe, eu penso assim, eu acho que a gente... Eu tenho alguns bolsões que eu não me identifico, embora, assim, às vezes, eu tenha alguma atitude que tem gente que diz assim, né, tem essa característica. Não, mas eu não me reconheço nesse. Mas, assim, eu acho que, para mim, assim, existem 2 predominantes. E aí, para mim, fica claro, porque, assim, eu penso no bolsão da vez, porque eu senti no decorrer dos últimos anos, que houve uma mudança, predominância de um dos 2, né? Que era um que predominava, e aí eu sim, me dei conta e disse, eu não quero mais ser assim, não quero mais isso para mim, né? E fui fazendo essa doutrinação, digamos assim, esse trabalho
para não mais agir daquela forma. Pelo menos assim, do ponto de vista comportamental, né? Então, assim, eu comecei cerceando os meus, a minha maneira de falar, né? Meus gestos, fui reduzindo, porque aquilo não me agradava mais. E eu notei, assim, uma pequena recém nesse tipo de atitude, nesse bolsão, digamos assim. Eu não sei se aí houve rejeição, ou só assim, não me agradava ser daquela forma. E eu noto que hoje tem um outro bolsão predominando. Então, assim, aí eu comecei a analisar, esse bolsão, a família toda tem características desse bolsão, como o outro também. Né? Você está dizendo, Jussara, que você tem uma espécie de trafor, talento que a família tem, que é uma habilidade, eu uso pensar que é na área jurídica. Agora jurídica. Tá? Embora, tá. Né? Mas quando, olha, só para você pensar, tá? Nós temos um curso só de bolsões, não é o caso aqui agora, mas eu vou fazer uma parte aqui. Na hora que você quer ganhar uma causa e que você peita que ele fique em cima, é porque você está disponível para assistência ou porque você quer ganhar e ter razão. Se quer ter razão, provavelmente você está alimentando o bolsão, não é o jurídico, é do poder. E é isso que a gente não enxerga. O bolsão não é o bolsão. Ou você está no poder ou está no saber. Como nós não somos despertos, evoluciólogos, nós somos todos do poder. Raros são os que estão no bolsão da sabedoria, do discernimento, da lucidez, da cosmética. Então, nós temos que caminhar para isso. Então, sinto dizer, você está alimentando o bolsão do poder, seja o que você está fazendo. Não, eu penso nos dois. Agora, como que o poder exerce na guerra? O poder exerce no dinheiro, o poder exerce na monarquia, o poder exerce na intelectualidade, os pega-deuses. O poder está em tudo. O poder está na arte da sedução, o poder está no sexo, o poder está permeando tudo. Então, a gente precisa pegar e assumir, que nem eu assumi o político. Por isso que eu cheguei daquele jeito. Porque eu fui preparando para ter a autoconsciência que eu estava tendo uma oportunidade de assistência ao meu bolsão. E por isso que eu coloquei, eu estou disponível. Se vocês não quiserem que eu seja eleita, eu estava tranquila para recusar, para sair bem, porque eu estava livre do bolsão. No momento que todo mundo não assumiu, eu vi que eu tinha que assumir. E aí, felizmente, conseguimos no grupo, e aí foi importante o grupo, tudo do grupo. Ele era do nosso financeiro, a Isabel era dessa gestão, não sei se tem mais gente aqui que foi dessa gestão. A gente trabalhava ombro a ombro. Não tinha diretor geral e diretor não geral lá. Todo mundo era um grupo evolutivo que estava ali querendo o melhor para a Conscienciologia. Como é que nós vamos fazer melhor que a CC? Aí a gente ia, a gente recuava, a gente se preparava para ir. Em cada encontro, em cada reunião. Para nós, uma reunião de conselho, de CES ou qualquer conselho, era e é um evento, porque é uma oportunidade assistencial fantástica. Monta um campo, traz as consciências todas do passado ali, naquele momento, e ali é feita assistência e vai para o extra. Todos os nossos momentos são esses. Então, cada evento seu, com o advogado, com a sua família, com o seu vizinho, com quem quer que seja, é um evento assistencial. Olhe com esse prisma. E vá preparada para ou querer ganhar a guerra ou querer fazer assistência. Se você quiser fazer assistência, você vai estar ou colocando seu corpo, sua energia, sua inteligência para aquela assistência. A sua intencionalidade é que faz a diferença. Agora não, eu vou ganhar porque ele está errado, porque ele é um crápula, porque e eu vou pôr na cadeia. Você vai pôr, porque nós temos energia de caminhão, todos nós. Uns estão mais contidos, outros menos. Com medo das próprias... Não está com medo um do outro, gente. Quando a gente vê pessoas recolhidas e a gente fica querendo, vem, porque você está... Não, temos que respeitar o fôlego de cada um. Se ele não aguenta, deixa ele ficar ali só assistindo a aula até o dia que ele quiser assumir sua liderança, porque você não conhece o extrafísico dele. Nós temos mania de ficar querendo que todo mundo... não... Vamos simplesmente aceitarmos uns aos outros e respeitarmos-nos. E no fôlego evolutivo de cada um. Isso eu aprendi aos trancos e barrancos. Porque por mim, eu fazia estupro evolutivo, botava todo mundo fazer... E ficar trabalhando. Era assim que eu era. Felizmente, eu posso dizer. Às vezes eu sou, né, Beth?
Às vezes eu sou. Como assistir os bolsões? Primeiro, reconhecendo e não tendo vergonha. Pense, olha, eu agora vou falar uma coisa que tá um dia, quando vocês editarem esse vídeo aí, não coloque isso. Pense o bolsão da sexualidade, que é tabu. Pense. Pense se não tem que ter um especialista. Dos eunucos tem um monte. Aqui nós somos do bolsão dos eunucos, da igreja, que não quer ter relacionamento, que é muito melhor sozinho do que mal acompanhado, porque eu vou fazer assistência. Não é? Pense no da pedofilia. Pense no dos estupradores. Se tiver pessoas aqui que recentemente saiu desse bolsão, nós vamos relegá-la? Ela está se especializando para assistir o bolsão dela. Quem sou eu para dizer, ah, não, se eu ficar criticando o bolsão do outro, eu estou querendo assistir o bolsão dele? Eu fico feliz que tem alguém assistindo esses bolsões, porque cada um que assistiu o seu está reurbanizando o planeta. Isto é Reurbex. Reurbex é quando eu assumo minha especialidade assistencial. E eu assisto sem dó, sem vergonha, sem acepção, e sem julgamento, sem críticas. Já pensou do jurídico? Quantas nuances do jurídico tem? Quantas subespecialidades? Os criminosos, os acusadores, os isso, os aquilo. Então, nós somos uma pluralidade assistencial enorme. O grupo evolutivo ele só é evolutivo por causa da diferença, das diversidades dos nossos saberes. Então, estarmos aqui sendo diferentes é tudo de bom. É isso que a Reurbex precisa. E não eu querer que eu fique igual ele, porque ele tem que ficar a mim, porque tal IC tem igual aquela, porque um está na frente, outro está atrás. Enquanto eu fico nisso, eu não olho o meu bolsão, eu não assisto, eu não assumo a minha especialidade assistencial. E eu não faço a diferença. E às vezes, gente, a gente vai chegar aqui, ficar uma vida inteira e não vai fazer, para poder, talvez na véspera da dessoma, ver que conseguiu fazer alguma coisa. Lembra da pesquisa? Uma gotinha, uma gotinha. Passei 10 anos fazendo técnica de mais uma de vida para esse ano constatar uma recim. Mas a recim que é feita, o desmanchar do nó das sinapses, ela reverbera para todas as minhas vidas futuras. Não é mágica, é esforço, é persistência, é mantença no lugar. É coragem de ir lá no chão e levantar e continuar, porque nós estamos numa esteira rolante evolutiva. Não, entendi uma coisa, né, que eu quase sempre sou lógico. Com tanta pertinência no que você acabou de expor, por que no início você abriu? Não, talvez tenha que editar esse vídeo. I don't get it. Não compreendi. Mas olha, é porque eu acho sexualidade. É porque alguém vai chegar para mim. Sério. Parece brincadeira, mas já fazer brincalhão, mas aqui no caso não. Eu vi tudo, a expressão dela, tal. Não tem nenhum motivo para edição. Juro que eu fiquei pensando, falei, ô mulher, o que pensei você tinha no comecinho antes de expressar? Porque não tem nenhum sexualidade reparo. É tabu. A gente pensa entre as quatro paredes, entendeu? Particularmente o viés sexual. Eu uso uma expressão composta, psiconeurótico, afetivo, sexual, para falar dos distúrbios. Eu estou falando isso porque eu vivenciei isso. Chegou uma pessoa, minhas crianças eram pequenas ainda, meus filhos, eu tenho 3 filhos. Quando eu entrei na Conscienciologia só tinha 2, aí apareceu mais um. 3 filhos. E chegou uma pessoa da Conscienciologia, intermissivista, que o padrão era de pedofilia. E eu senti. E aí eu tive que segurar o tempo todo para não, por causa das minhas crianças, para não ficar junto, para não juntar, porque, gente, a ambiência e o campo favorável potencializa. E pode a pessoa estar ao lado pior dela, exatamente por causa da outra que está ali. Então, com o pé no chão. E sem cosmoética é evitar estartar o pior do outro. Isso vale para dinheiro, lidar com dinheiro, dívidas. Os casos de pedofilia, sei lá, um serial killer. Gente, o cuidado necessário, né? E eu consegui, exatamente porque eu estava lúcida. E por que eu tive aquela leitura energética? Porque eu devo ter referencial do passado. Ou de ter feito ou de ter sido abusada. Então, naquele contexto, como eu tive a energia, eu sinto bem, eu acho que até tenho
um bom domínio de energia para compreender, fazer leituras. Eu compreendi isso faz muitos anos, eles eram pequenininhos ainda, mas a pessoa chegou, eu percebi, conversei com a diretoria da instituição, falei, eu estou percebendo isso, pode ser que eu esteja enganada, mas a diretoria entendeu que tinha lógica e falou, você é a pessoa para ficar junto, para não deixar repetir. Aí eu fiquei junto, depois conseguimos com que a pessoa não incorresse naquele mata-burro evolutivo e conseguisse sair maior e está aí firme e forte hoje na Conscienciologia. Então, como eu estou falando, porque não é para me exibir, é para vocês ficarem antenados com vocês, porque os bolsões de vocês vão chegar assim, todo tipo de teste e alguns bem sujos, e vocês não ter vergonha de aceitar e renegar. E você teve autodisponibilidade para assistir. Obrigado Entendeu? pela explicação. Então, obrigado. é mais nesse sentido. Mas alguém mais queria falar? Então, Isabel, embora seja prerrogativa sua editar qualquer parte aqui, como de qualquer apresentador, não tem nada para, na minha opinião, não tem nada para ser cortado. Teve uma força muito grande o que você falou aqui nos últimos 10 minutos, porque assim, a gente, eu acho assim, nós temos uma variedade de representações de vários bolsões do passado para vários grupos do passado. Acho que todo mundo foi líder e todo mundo errou. E quando a gente hoje em dia joga a toalha, porque assim, o que a gente mais errou é o que a gente mais hoje em dia tem aversão, às vezes. E é onde a gente mais precisa atuar de novo para reverter. Óbvio, se a gente conseguir fazer essa reciclagem de não querer fazer o domínio prevalecer e sim contribuir, né? E eu acho que foi muito assertivo isso, principalmente porque eu acho que o efeito mais importante dessa nossa reciclagem, a gente fala que é um efeito secundário, mas eu acho que talvez seja o efeito primário, o mais importante, é o exemplarismo extrafísico do nosso entendimento, da nossa reciclagem aqui. Não só para levar a Conscienciologia intrafisicamente mais longe, mas isso arrasta muita gente extrafisicamente, que é um dos objetivos da Reurbex. Então, eu acho perfeita essa colocação sua, de dramatizar isso. Né? Eu penso que é isso mesmo. O maior erro que eu percebo entre nós, grupo evolutivo da Conscienciologia, é ainda ficar no paradigma, pensando na multidimensionalidade. A gente chega aqui cheio de expectativa, que todo mundo está no mesmo nível de consciencialidade e cobra do outro isso, quer que o outro seja lúcido. Assim, a gente cobra que o outro tenha a mesma lucidez da gente. Não é, e é isso que eu estou tentando trazer. Não fiquemos nesse mata-burro de cobrança um do outro, mas respeito e admiração, porque o outro está dando conta do recado dele, no limite dele. Eu acho que os casos são particularíssimos e você tem razão, você pode falar pela minha casuística. O timing da pessoa, o extrafísico da pessoa, o que ela aguenta, não desincentivando a assunção das lideranças aqui, que eu acho que é muito importante, esse timing é pessoal, né? E eu acho que foi muito bem colocado. Isabel, eu vou voltar um pouquinho quando você falou da questão da mudança paradigmática. Parece que esse final aqui tem a ver com a questão do paradigma teórico e de vivenciar esse paradigma. Quando você traz ele para a tua vida e vivencia, todas essas questões que você colocou aí têm um outro tipo de encaminhamento. A censura desaparece, a crítica desaparece. É o campo daqui, né? O campo assistencial. Isso. Obrigada. Então, isso é ser exemplarista. E a gente só evolui e assiste Bolsão pelo exemplo, de não fazer exceção, de não excluir pessoas. Quanto mais pessoas vierem à nossa psicosfera e vier na nossa saia, que a gente... Se chegou, é porque você tem competência assistencial. E aí, o negócio é só aprender a diplomacia, a abordagem. Como eu melhor assisto. Às vezes é falando, às vezes é pensando, às vezes é estando junto, mas sempre no viés da cosmoética. O que é melhor para todos? Quem sou eu? Amparadores, quem sou eu? Estou disponível, porque não sou eu. Se eu for ver meus trafares, eu não vou fazer um monte de coisa. Mas eu tenho que pegar pelo trafor e conviver para o trafar. Então, exemplarismo, eu já falei. Coerência, como é que nós vamos ter coerência evolutiva?
Tudo bem. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Como é que nós vamos ter coerência evolutiva? Quando a gente coloca em prática o que a gente sabe. É ou não é? Isso é. Então, vamos colocar em prática os pressupostos da Conscienciologia, porque o corpus de conhecimento está gigantesco, ó. Todo dia. Então, como é que a gente vai pôr em prática? Testando e errando. Testando e acertando. A gente testa e erra várias vezes, tentativa e erro, e testa e acerta uma vez, e vai criando referencial. De repente, você começa a acertar mais de 50%. Então, aquele já está indo na consolidação. E assim nós vamos começando outros. Muito bem. Agora a perguntinha mágica. O que é ProEx? Uma palavra, síntese de ProEx. A missão do Steve Jobs foi fazer o notebook e fazer assistência. Ah, já falei a palavra. Assistência para o mundo todo. ProEx, gente, é assistência. Programação existente. Como é que nós vamos... Nós todos aqui somos fulcros da reurbanização. Como é que você vai reurbanizar o planeta? Fazendo assistência para o seu público. Limpa, vai embora. Aí chega um monte de consegue. Limpa e vai embora, não é? Então, quando se vê falar em ProEx, é assistência. Então, quando que eu for mais assertivo na minha assistência? Quando que eu vou ser mais assertivo na minha assistência? E aqui eu pus. O uso da inteligência evolutiva para catalisar a ProEx consiste em quê? Primeiro, vamos ver o que é inteligência evolutiva, né? É o autodiscernimento da consciência em relação à priorização da autoevolução e a dinamização do seu desempenho cosmoético, assistencial e holossomático. Nós estamos falando mais do mesmo. Foco na assistência, mas cada vez mais foco, porque ele é difuso. Para mim acertar, ter uma assertividade, eu tenho que focar cada vez mais na minha especialidade assistencial. Inteligência evolutiva é descobrir a sua especialidade assistencial e focar no público-alvo assistencial. Aí vamos. O que é uma ProEx grupal? O que acontece com as pessoas, a maioria de nós? E isso, gente, eu estou falando, coisas que eu observei desde o início do CAEC, lá em 95, quando a gente começou. A Thelma foi uma que chegou aqui e ela foi uma lição para mim. A Thelma chegou, porque o que acontece? Sempre fomos pouquinhos. Tínhamos 12 pessoas, dos quais, 16 pessoas, dos quais 10 nunca podiam estar presentes, só vinham eventualmente. 6 é que sustentava o pau da barraca no início do CEEC. Não sei se a Antônia foi dessa época. E aí, a Thelma chegou e nós ficamos felizes que chegou gente para ajudar, porque a gente estava precisando de gente para ajudar. Aí ela chegou e aí surgiu um trabalho novo que não estava previsto na IC e ela era epicentro daquele trabalho. Lembra? Para a pedagogia, que é aí que a gente começou a dar os cursos. Você e Mariana começaram a montar. E aí a gente tem mania de achar que vai chegar a multidão para ajudar. Não vai. Vai ser você sozinho, eu sozinha. Quem estiver tocando, os amparadores. Então a gente tem que tocar da melhor forma possível, não atrapalhando as pessoas. Mas por isso que a gente faz trabalho que vale por 10. Quando a gente está no serviço, parece que tem 10 pessoas trabalhando, 20. Porque parece que potencializa tudo, que realmente potencializa, que são conscientes, amparadoras do processo. Então, uma ProEx, aí o que acontece? A gente inocentemente, no paradigma convencional ainda, pensando na multidimensionalidade, chega um monte de voluntário e a gente, vem para cá, não respeita o trafor, a especialidade da pessoa, não dá tempo dela pensar o que ela quer fazer. A gente, às vezes, faz isso. Isso é estupro evolutivo, gente. Na melhor das boas intenções, pode ser, tá? Estou dizendo que não. Porque, às vezes, tem caso que ajuda a pessoa a se ancorar ali para depois ela vicejar naquilo que ela veio para fazer. E muitas pessoas, eu também vi muitas voluntários chegam, ficam fazendo coisas que aparentemente não tem nada a ver com ela, como se estivesse com a roupa que não é sua, meio síndrome do estrangeiro dentro da própria proexologia, até surgir a especialidade, a IC, que é tudo a ver com ela,
vestiu a roupa e foi produzir. Então, muitas vezes, nós nos sentimos desconfortáveis em algumas funções porque ainda não fizemos a nossa especialidade. Quem fizer um EC, um EC, ou qualquer OC do gênero, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, provavelmente está descobrindo a sua especialidade pré-intermissiologia das próximas vidas. E está começando a praticar nessa. Não é para ser um êxito. Quando o Valdo falava que ia ter 60, 100 ICs, 100 EPICONs, 100 não sei o quê, a gente olhava feio para ele e falava, ele está louco. Sei quantos contadores, não sei quantos gestores de financeira, não sei quanto, vai ser uma multidão, não vai chegar a tudo isso. Sai deste corpo que não te pertence, Valdo Vieira. A gente só faltava falar isso para ele. Mas eu entendo ele profundamente hoje. Uma IC se faz com poucas pessoas, não precisa de multidão. Uma IC é uma especialidade da Conscienciologia assumida. É uma especialidade, pode ter meia dúzia de gato pingado lá tocando e produzindo, desde que não vá se perder nos meios. O que é isso? Ficar preocupando com operacionalidade, mas indo ao foco da produção científica daquela área, para ter a não descrença, a descrença, para não ter a repetição. Exatamente. Então, a ProEx grupal, nós descobrimos a nossa especialidade assistencial. Aí nós somos atraídos para um grupo. E vamos naquele grupo contribuir e potencializar a assistência. É isso que nós vamos fazer. E uma especialidade assistencial afim à pessoa. E aí eu pergunto, o que é a Max ProEx grupal? Não é um alinhamento da minha auto-proexis com grupo ProEx ou ProEx grupal. A soma daqueles grupos assistencialmente não é que forma o todo? O todo não é a Max ProEx grupal? A gente tem mania de pensar a Max ProEx grupal da ICX. A Max ProEx grupal? Não, nós somos mini peças de um Max mecanismo. Mesmo um grupo. Qual é a síntese de tudo que nós falamos aqui? A Reurbex é o objetivo prioritário, evolutivo e assistencial do grupo evolutivo da Conscienciologia, constituindo-se, portanto, na Max ProEx grupal. Tudo bem? A Conscienciologia é o meio, ela não é o fim. Conscienciologia é ciência, é um aporte. Nós não estamos na Conscienciologia. Ledo engano. A Conscienciologia está em nós. Porque Conscienciologia é consciencialidade. Agora, tem níveis e níveis. E nós podemos chegar e ampliar. E nosso desafio aqui é ir ampliando esses níveis. Então, a Conscienciologia é o meio pelo qual os intermissivistas se comprometeram com o trabalho da Reurbex. A Conscienciologia, tem gente que fica preocupado porque dissidência, larga de bobagem, esquece. Cada um vai no seu fôlego, nos seus diferentes saberes, nos seus diferentes poderes e nos seus diferentes saberes. Eu vivo falando isso, tá? E isso é que faz a relevância, a importância da Conscienciologia, a singularidade, a diferença dos seus grupos. Isabel, a questão da Reurbex é um trabalho de formiguinha, não é? É interconsciencial. É você faz Reurbex, você. Se nós fizermos as nossas reorganizações dos nossos públicos, dos nossos credores, se a gente pelo menos olhar os nossos credores e focar neles assistencialmente, usando toda a ferramental da Conscienciologia, as técnicas, as teorias, as táticas, mas principalmente as técnicas, para poder ir assistindo, porque senão a gente enlouquece. O que me ajudou na gestão do poder, lidar com o poder lá, quando eu fui para a Unicim, foi porque eu estava na Conscius, eu cheguei aqui, já entrei na Conscius, tá? Foi o primeiro curso que eu entrei, fiz 2 anos seguidos até, construí meu primeiro CGC da CCCI junto, fui cobaia, e porque eu fiz o primeiro curso meu foi Descensão Cosmoética, porque queira ou não queira, se eu fui do poder, eu cheguei viciada do poder. A gente sempre chega com o nariz para cima. Aí o primeiro curso que eu fiz foi Descensão Cosmoética. Tudo assim, acabei de chegar, foi isso. E entrei no Qualificação da Pesquisa, que o equilíbrio para a sanidade que a gente tem, consciencial,
Estamos falando em sanidade mental, é uma coisa. Sanidade consciencial é a gente sempre ter os contrapontos. Diga. Você, falando do poder, me lembrou da citação clássica do Lord Acton, né? Que ele fala assim, o poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. É um clássico, né? Do Lord Acton. Absolute power corrupts absolutely. Nossa. Isabel, só para ratificar o que você acabou de falar sobre a questão do fim e meio, né, da Conscienciologia. Uma vez perguntaram ao professor Valdo qual era o futuro da Conscienciologia. E ele falou simplesmente isso, um dia acabar. Porque é o seguinte, ela serve de meio. No momento que nós estivermos numa condição, vamos dizer assim, mais um pouco adiantado, ela deixa de... a sua função desaparece, porque não precisamos mais dela, né? Entendeu? Quer dizer, isso demonstra que ela não é o fim. Ela é um meio para nós crescermos. Ela é uma ferramenta para manter a gente na sanidade de alto consciencial. nível, para que todos nos glutinamos. A analogia, e agora o final da expressão do Antônio, eu tenho mania de fazer analogia, é um meio para crescermos. A gente, qual é o futuro da ressoma? É ela acabar. Agora, quando a gente chegar a CL, pronto. Não, mas ela acabar para um certo grupo, né? Vai ter gente que vai continuar. Então, quer falar? Não, só um comentário que me passou assim no relance. Talvez uma das coisas que tenha sido motivação do Valdo fazer essa afirmação é o paralelo com a questão religiosa. Que toda religião, quando se coloca, ela se coloca como definitiva, absoluta e, né, e sem fins. Então, ela não se permite evolução, basicamente é isso. vai chegar grupos, como já tem grupos, gente, que conhece a Conscienciologia, como conhece a psicologia, como conhece todas as outras coisas de ciências, e vai abrir grupos de estudo de Conscienciologia fora daqui. E daí? Agora, qual é a nossa responsabilidade enquanto grupo evolutivo da Conscienciologia, nascedora da fonte? Que nós viemos com esta proex. É manter o paradigma consciencial. Mantermos-nos numa raia de vivência teática dos pressupostos da Conscienciologia. E manter esse fulcro reurbanizador atuante. E quem tiver responsabilidade com isso vai sentir-se tocado e, por isso, vai ficar fazendo esse trabalho. Mas evitando julgar, condenar, cortar, comparar. Isso tudo é belicismo, gente. Nós já estamos noutra vibe. Alguém ia falar? Muito bem. Então, perguntei aqui, né? Umas ponderações proexológicas, aí para irmos para a nossa parte já quase de finalizando. Pode mudar? Sim. Por que reunir intermissivistas? O professor Valdo escreveu o seguinte: o que interessa na evolução é reunir um punhado de gente com curso intermissivo para conviver fraternalmente. Fraterno é irmão, tá? Talvez seja esta a melhor prática, fórmula, equação, esquema, regra, padrão, chapa ou teorema da evolução em grupo, premissa da criação de Cognópolis e da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Para quê? Para gerar um holopensene reurbanizador, porque a somatória das nossas mini-reurbanizações é que faz a Reurbex. É um holopensene que fica ali limpando. Então, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, intrafísica, e comunidade conscienciológica cosmoética extrafísica, que é um interlúdio hoje, aqui. Mas tem outras comunex que estão no mesmo holopensene, porque o holopensene não tem tempo e barreira. Então, a responsabilidade da Unicim é manter esse holopensene atuante nessa raia paradigmática da Conscienciologia no planeta. Não é só na Cognópolis Foz. E o que é? Isso o professor Valdo falou para mim na holoteca, tá? Ele falava, a Conscienciologia é a universidade extracurricular. Eu falava, mas o que é extracurricular, professor Valdo? Ele falou que não tem vínculo com o MEC.
que estuda disciplinas avançadas, que é o parapsiquismo, que é o domínio da energia. Isso não vai ter diploma que vai chancelar um trem desse. E aí o Roberto Almeida diz, é a Universidade dos Intermissivistas. Também está certo, tá? E todas as universidades têm um tripé que a sustenta, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, vamos trazer para cá. O que é bom na Socinha, a gente aproveita. O que é que a gente precisa, que uma universidade faz? Ela faz pesquisa, ela produz ciência. Deve produzir ciência. Ela ensina, ela divulga. O que é o ensino? A divulgação da produção científica. Oral. Mas ela tem que ter escrita. Escrita e oral. Impressa. Midiática. E ela compartilha. Ela tem atividades gratuitas. Ela faz a parte de extensão, até mesmo cobrando valores simbólicos. Mas ela compartilha o conhecimento. A Conscienciologia, idem. Nosso papel é fazer esse tripé funcionar. Pesquisa, ensino e extensão. Se nós não estamos fazendo, estamos ficando aqui, nós estamos assim, só de perna, só com uma perna só. Então, a gente tem que equilibrar isso, temos como equilibrar, e somos preparados para fazer isso. Isso é sair da crença para a descrença. É o único jeito da gente ter sanidade consciencial. Como é que a gente faz isso? Artigos, verbetes, livros, tratados, dicionários, tesauros, gescons institucionais. Vocês não sabem o que é difícil conseguir de um gestor de ser que ele faça o relatório de gestão. O relatório de gestão é uma GESCOM, só que ele fala assim, eu entrei tal dia, fiquei 3 anos, a IC estava assim, ficou assada, e mostra documentos, e faz um livro e entrega na Unicim para ficar para os anais da história dele mesmo. Não é porque a Unicim cobra, mas nós temos 3 só gestão, 3 relatórios nesses 15 anos de Unicim, que 3 gestores entregaram. Por quê? Porque nós somos de falar. Nós somos do passado místico, de oralidade, de vivenciar o parapsiquismo e não transmutar isso em ciência. Então, nosso desafio é ser científico para não cairmos na mimese da seita, do convencimento e de tudo aquilo que nós já falamos. Pode ir? O que são as especialidades da Conscienciologia? Se não fulcros reurbanizadores. Quando o Valdo estava indo para a cirurgia do coração dele, ele fez uma breve fala aqui, e aquilo até hoje cala em mim. Para algumas pessoas já comentei. Ele falou assim, se eu voltar dessa, eu quero 1000 intermissivistas que eu quero dar uma missão para cada um. Vocês lembram disso? Alguém estava aqui? Eu tenho uma hipótese que pode ser uma especialidade para cada um. Ou ele ia dar em sorteio, ou não. Mas isso nós já estamos fazendo, né? Será que estamos? Hoje nós temos 25 ICs, com algumas especialidades assumidas. A IEC é experimentologia, a PEX praxeologia, são especialidades assistenciais. O fulcro está funcionando, é uma máquina de lavar contínua, porque ali eles vão todo dia, toda semana, todo mês, faz curso, debate interno, etc. ARAC, Grupo Karmologia, Intrafisicologia, Serenologia, a SINVEX, Sinvexologia, Serenologia, a CIPEC para Reurbanologia, a CIP para Psiquismologia, CAEC, Conscienciologia para Percepciologia, Comunicons, Comunicologia, Consus, Conscienciometrologia e Holomaturologia, Consecutivo, Seriexologia, Cosmoetos, Autocosmoeticologia, Cosmoeticologia, Ectolab, Ectoplasmia para Cirurgia, Editares, Taristicologia, Evolucim, Ressomatologia, ICTNEPS, Tenepsologia, IPC, Autopesquisologia e Empreendedorismologia para Gestologia, Intercamp, Mental Somatologia, Interpares, Assistenciologia, Interassistenciologia, Juriscons para Direitologia, OIC, Consciencioterapeuticologia, Ortocognitivos, Cognopoliologia, Cognópolis, tá, gente? Reaprendência para Pedagogia e Reeducaciologia. E nós temos alguns organismos conscienciocêntricos. Lembra da ONU? A ONU tem organismos internacionais que são complementares, são organismos aderentes à Max Proex deles, digamos. Nós temos organismos que não precisa ter CNPJ e que não precisa
fazer parte da esfera de tomada de decisões de poder político diário, que é o caso do Conselho de ICs. O Conselho de ICs é um organismo de política, de definições de diretrizes, pautando na cosmoética, etc, 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 no nível do grupo. Agora eu vou falar o que são organismos consensuais. Só uma observação na sua fala. Não precisam ter CNPJ. Alguns têm. A exemplo, né? Mas tem uns que têm, mas não precisa estar na esfera de poder. Essas afetações, desculpa. Às vezes está na linha da execução e não de tomada de decisão. Tem. Então tem os colégios invisíveis, os condomínios que têm CNPJ, mas não são organismos que têm a obrigação de estar tomando, de estar no leme do barco da CCCI. Os conselhos da Unicim são organismos autônomos e formados por representantes de toda... Só de integrantes nos 12 conselhos tem mais de 160 pessoas, todas ICs, de IC, sem IC. As empresas conscienciológicas, os empreendimentos conscienciocêntricos, os grupos de pesquisa, já tem várias ICs com grupos de pesquisa. As ICs também são organismos conscienciocêntricos. Em que pese ela tem um peso tão grande que ela sobressai. As pré-ICs, isso quer dizer o quê? Que cada um desses tem especialidades. É isso que eu estou querendo dizer. É que não caberia aqui eu ficar falando um por um. Os projetos suprainstitucionais e os OCs propriamente dito. Por que vocês vão dizer? Por que é diferente projeto de OC? Porque um projeto, ele é uma ideia embrionária que vai se consolidando até virar um organismo autônomo, com autogestão, autossustentável, energético, econômico e proexológico, que nem Holomemória, por exemplo, hoje. E outros. O tertuliário é um organismo conscienciocêntrico. Ele já não é um projeto de se construir e materializar e funcionar. Então, tem vários organismos assim na CCCI, tá? ICGE, Interparadigmas, já tem até produções. E existem alguns projetos futuros. Porque, gente, os intermissivistas que não estão linkados em nenhum desses organismos, eles podem estar linkando proexologicamente algum projeto futuro. Então, hoje ele está se assenhoreando, está se preparando para futuramente dar o seu melhor rendimento evolutivo no grupo e para si próprio, que é o Mega Centro Cultural Loteca, o Longevitar, está sendo incubado por enquanto na Unicim, e nós vamos estar divulgando o resultado do censo dia 28 de abril, depois vocês vão receber os convites. O Hospital da Conscienciologia, a expansão da Conscienciologia mundial, também está em andamento. A Praça das ICs é um projeto que o professor Valdo deixou como incumbência da Unicim. Um dia a gente vai ver como vai funcionar isso. A implantação de Cognópolis no mundo. Então, o Jornal da Cognópolis, hoje é Cognópolis Foz. Ou então é Jornal da CCCI. Então, a gente vai ter que ir estudando esses ajustamentos, porque nós somos muito mais do que um local. E a integração operacional para minimizar essa coisa de gestão. Você falou agora do Jornal da Cognópolis, eu lembrei da própria adaptação do CEEC. No comecinho, como é que era, Isabel? Centro de Altos Estudos da Consciência. Da consciência, depois migrou. Com o tempo virou Conscienciologia. Isso são upgrades, né? Muito bem, e aí para a gente, só para fazer uma elucidação aqui, uma provocação para vocês também, eu pergunto, eu faço essas perguntas sempre no curso de bolsões, mas vou fazer aqui para vocês são bolsões também. Você é bom numa especialidade, eu sou bom em organização, é tudo arrumado. Quem é meu público-alvo? Que bom. Então, eu estudo cosmoética. Quem é meu público-alvo? A gente só sabe o nosso público pelo oposto, pelo contraponto. Então, isso é uma dica importante. Tá? Agora outra coisa que eu também vou fazer uma provocação para vocês. Aí chegam os desorganizados na minha psicosfera. A minha psicosfera aqui ela aguenta 200 desorganizados. Aí chegam os desorganizados, eu vou tirando de letra. Chegou um, é assim que arruma. Mas eu não estou dizendo para eles, eu estou arrumando. Porque o trem vai virando, as louças, a roupa, e vai virando uma bagunça na minha casa, e eu estou... Aquele esforço.
arrumando as coisas, para mim ser exemplo para o meu público-alvo, né? Chega uma hora que eu não aguento, aí passa 2 dias, eu não dou conta. Aí eu vou virando abóbora. O que está acontecendo na minha psicosfera? Tem mais consciência do que eu dou conta. A minha suportabilidade assistencial deu bater o pino. Aí eu viro a desorganizada, amor, porque chega a consciência, eu não desassimilo, não uso as ferramentas assistenciais, não vou no laboratório, não vou na dinâmica. Aí eu tenho que apelar para esses negócios externos para me ajudar a sair e eu voltar a ser eu. Agora imagina isso na política. Quando começa a chegar meu bolsão político, eu começo a virar cebosa. E abraço, colega. Aí uma colega lúcida, que me conhece, fala, Isabel, você está passando da conta. Ela deu um feedback. Eu falei, então tá. Aí eu corro e vou usar os artifícios da Conscienciologia. Vou fazer laboratório, vou fazer reflexão de 5 horas e melhorar para ficar menos, entendeu? Dando conta do meu público. Quando você deu o exemplo dos desorganizados que chegam, fiquei imaginando que eles próprios, pegando o seu exemplo e mudando, né, colocando em prática, eles poderiam, assim, mais ou menos foi o que o Valdo fez com a gente, é uma analogia só. Aqueles que até então desorganizados migraram para um perfil de organização e te ajudariam também. Assim, na minha cabeça, mais ou menos, eu acho que é o que o Valdo procurou fazer com a gente. Eles passam a ser amparadores. Coletiva de cosmoética, de percepção da multidimensionalidade, e de repente ele vem, dá o exemplo, e agora todos estamos tentando, né, prosseguir na obra. Por ele gente, iniciado. Eu estou falando isso porque nós temos que nos enxergar um ao outro com fraternismo, com respeito, com acolhimento. Quando ele não está dando conta de suportar o próprio público-alvo e a gente não ter vergonha de dizer para o outro, olha, será que você não está excedendo? Olha, presta atenção. Esses feedbacks, a gente tem parapsiquismo, a gente tem clara evidência, a gente tem clara audiência, a gente tem intuição, tem insight amparador. Eu não, ele sabe, ele é melhor que eu, ele é epicum, ele é isso e aquilo. E a gente não dá um feedback valiosíssimo para pôr a pessoa no prumo dela. Bom, gente, terminando aqui, tá? Umas pensatas do Valdo para pôr a cereja do bolo, né? É da pessoa que se cria o grupo. Já está na Mega Fraternologia? Tá bom. É da pessoa que se cria o grupo. É do grupo que se cria a coletividade. Tudo parte do pequeno para o grande, do mínimo para o máximo. Evoluímos em grupo. Um pau só não faz mata, uma flor sozinha não faz primavera. Procure fazer o que gosta em favor do grupo evolutivo ou dos seus colegas voluntários das ICs. A mega fraternidade vivenciada é o resultado da eliminação pessoal, da interprisão grupo kármica. O que convém à abelha, convém ao enxame. Autocognição, que é a autopesquisa. O máximo da autocognição é a aplicação cosmoética, evolutiva e prioritária da autocompetência. Quanto mais fundo o rio, menos ruído faz. Não é porque ela está aí fazendo um estardalhaço que ela é profunda, tá? Da mesma flor, a abelha extrai o mel e a vespa o fel. Thank you very much. Muito obrigada. Convite para o curso de bolsões, que vai ser agora Dia das Mães, 11 de maio, e o tema deste ano é Finanças Pessoais. Tá? E convidamos para a próxima tertúlia matinal, 31 de março, a importância da atividade física para o equilíbrio energético. Energossomatologia, para fazer ProEx tem que ter energia bem. Eliana Esquelante. Obrigada mais uma vez, um beijo no queijo. Tá bom?